Vamos partir aqui para COT. Então, COT, infelizmente, nós saímos aqui de COT no 0 a 0. Nós entramos aqui nesse momento, em algum momento nós subimos o nosso stop para uma posição de zero risco, considerando que aqui em determinado momento houve uma fragilidade da força compradora, então aqui o ambiente não ficou tão favorável assim para a nossa premissa maior ter se estabelecido. E aí perdemos esse movimento, mas está tudo bem, nós saímos desse trade no 0 a 0, recuperamos de volta a nossa posição para uma futura posição aí em busca dos nossos alvos. Então veja, perdemos esse movimento aí de mais de 20%, mas não tem problema nenhum. O que vale no final das contas é que a análise técnica seja respeitada. Vamos então retroceder aí esse gráfico para o momento exato onde nós entramos nessa operação para a gente entender o que nós vimos em COT e vai ficar muito, muito claro para vocês aí. Então vamos lá para a gente entender o contexto de COT. Então veja, COT extremamente correlacionado com o Bitcoin, mas veja aqui que isso chama a atenção de qualquer um. Eu tenho certeza aí que vocês também estão acompanhando. O que chamou a atenção aqui, que nós rompemos essa região de suporte sem nenhuma continuação. Então, ursos já vinham com sua força desgastada dessa tendência e tiveram que ainda enfrentar o suporte dessa referência desse fundo, e aí foi o suficiente para esgotar aquela força final. E agora ursos corrigindo nesse movimento, então aí isso chama a nossa atenção para entrar aqui nesse local para procurar aí alguma eventual posição com risco retorno convidativo para a gente entrar nesse trade, para a gente montar uma posição. Então, veja, muito, muito correlacionado com o Bitcoin, no entanto, aqui formando uma estrutura bem mais evidente aí. Veja, tivemos aqui fundo rompido sem continuação, como já vimos lá de fora, daí o preço já retrocedendo com o fundo ascendente, e aqui agora já invadindo para enfrentar a região das EMAs aqui no semanal. Então veja como está aqui melhor para COT do que para Bitcoin. Enquanto o Bitcoin ainda, mouse fraquejando aqui, esse mouse deu uma fraquejada, mas voltou, bora. Então aqui, veja pessoal, enquanto o Bitcoin ainda está aqui nessa região, tentando brigar pelo fundo no semanal, COT já avançou para o enfrentamento das EMAs, então aí já buscamos então por uma região aqui para tentar posicionar o nosso trade, porque se COT tiver sucesso aí no ataque das EMAs, teremos um bom caminho pela frente. E se aqui dentro, nos gráficos menores, encontrarmos alguma referência para o nosso stop, estabelecendo assim, então, uma relação com risco-retorno favorável entre os alvos e o stop, super, super convidativo para a gente entrar aqui nesse trade. Então, veja, aqui já temos uma referência. Veja que estamos aqui tentando romper uma resistência para darmos continuação nesse movimento, que é uma investida dos touros em avançar com esse preço. Então, uma vez o preço avançando para cima dessa resistência, atacando essa outra resistência e adentrando aí na região das EMAs, estávamos tudo sob controle. Aqui já era uma boa referência para um stop. Então, tudo muito claro já aqui para nós. Vamos avançar para o gráfico de 4 horas para ver se ainda temos uma nova referência. Então, veja, a referência ideal está aqui mesmo, porque nesse movimento de pouca volatilidade, olha como a coisa fica confusa, e aí já não tem nada a ver para nós aí querer achar pelo em ovo nessa região. Já está tudo muito claro para nós, já todo o contexto muito claro, todas as perspectivas claras, as probabilidades muito claras, a relação de risco-retorno era muito favorável, tudo no final das contas saiu como planejávamos aqui, como sendo a premissa maior de acontecer em COT. Mas está tudo bem, em determinado momento nós subimos a nossa posição para zero risco, para ficarmos mais seguros nesse movimento. O preço retornou, nos colocou para fora e avançou conforme nós estávamos vendo inicialmente. Mas é aquilo, prioridade é a análise técnica e mantermos aí a nossa segurança e posição de liquidez para aproveitarmos próximas oportunidades. Então vamos ver aí como é que o preço se comportou após a nossa entrada nessa operação em COT. Então vamos lá. Então o preço rompendo ali a nossa região e avançando abruptamente. Então aqui perceba que em algum momento nós vimos claramente aqui topo rompendo sem continuação, e aí aqui
o mercado ficou um pouco... Rompemos essa região e a coisa meio que não avançou do jeito que eu gostaria aqui, mas também não retrocedeu. Nesse movimento, eu entendi aqui que eventualmente poderia ser uma fragilidade compradora, esse preço não ter avançado. Eu queria que esse avanço acontecesse antes, mas ele aconteceu depois e nós saímos no 0 a 0 e tá tudo bem. Aí, regressando com a nossa posição para o zero risco, tá tudo bem, mas foi isso que nós vimos em coach. E o que vale também, acima de qualquer coisa, é transmitir para vocês o viés educativo da análise técnica.